paz, galera. Vamos aguardar o pessoal entrando. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar ao vivo aqui com vocês, né? Creio que vai ser um tempo bem precioso que Deus preparou pra gente. Vamos aguardar o pessoal entrar. Aí, meninas, glória a Deus, Nath, Leila, Juliana. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos aguardar um pouquinho. Essa live é mais uma live, né, de um projeto mesmo que Deus colocou no meu coração, a respeito de estar trocando informações, de estar se alinhando mesmo, né, com a liderança da intercessão das igrejas da nossa região, né? Bauru é regional do Bola de Neve e nós temos as igrejas da região que são que participam da nossa região, né? E Deus colocou esse projeto de estar fazendo uma live com os líderes de intercessão. E a gente começou, né? Eu fiz a live com a Eva, que é a líder da intercessão de Avaré. Fiz a live com o Marlon e a Karen, que são líderes de intercessão de Jaú. E fiz também com a Ana Carolina, a nossa Naná, lá de Duartina. E essas lives, elas vão ficar gravadas, né, no meu Instagram e também elas vão pro meu canal, tá? O canal do YouTube. É Rose Quadros Oficial. E eu tenho certeza que vai ser muito precioso esse tempo, né, da gente poder alinhar, da gente poder conversar a respeito de tudo que a gente está vivendo, né? Hoje a gente vai poder conversar com a nossa pastora lá de Marília, que é outra igreja aqui da região e que é a líder da intercessão. Aí acho que ela entrou aqui. Vamos ver se eu consigo convidar para a gente começar esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Vai ser um tempo bem precioso mesmo, que a gente vai ter essa oportunidade aí. Vamos ver, tá rodando aqui, vamos ver se eu consigo convidar a pastora para entrar comigo aí ao vivo nessa live. Pastora da igreja lá de Marília, bênção, esposa do pastor Pedro. Vamos lá. Deixa eu tentar de novo aqui. Olá, Oi, pastora! tudo bem? Tudo bom? E você? Tudo bem também, graças a Deus. Que Nossa, eu tô gostoso estar super aqui. feliz. Eu tô super feliz, pastora, porque é uma oportunidade, né? Que normalmente a gente Sim, não tem pela distância. E, verdade. e isso foi algo mesmo, sabe, assim, que Deus colocou no meu coração de ter essa conversa com o pessoal da região para a gente estar compartilhando tudo que a gente está vivendo, né?
e alinhando, né? Verdade. Eu creio que a gente está aprendendo junto uma forma nova aí, né? No nosso caso, na intercessão, uma forma nova de interceder, de Verdade. se reunir sem estar junto, né? É verdade, um desafio, né? É um desafio de reunir, a gente está reunindo a galera sem poder estar junto. Graças a Deus a gente está agora com uma flexibilidade aí, né? Começando, isso é uma bênção. Mas eu acho que o aprendizado desse tempo, né, foi muito precioso para nós aqui, né, como intercessão, para a igreja, para mim, assim, Deus moveu muita coisa, né, durante esse período todo aí de isolamento, de pandemia, de ficar em casa. E eu acho legal a gente estar compartilhando. Eu tenho certeza também que aí Deus está trabalhando, está fazendo, está falando. E vai ser muito Verdade. precioso a gente compartilhar tudo isso. Amém. E eu vou fazer uma oração, pastora, para a gente iniciar Amém. aqui, tá bom? Tá bom. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, Sim, por esse Jesus. tempo precioso. Nós sabemos, Pai, que através da tua palavra, que o Senhor se agrada, Pai, em que os irmãos estejam em união. E eu quero te Sim, agradecer, Pai, por Jesus. esse canal através do qual eu posso estar em união com a pastora Gabriela, né, lá de Marília, que é uma irmã em Cristo, e poder compartilhar e alinhar com ela tudo aquilo que é referente ao teu reino, Pai. Nós te Amém. louvamos, nós pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo ele conduza essa conversa, essa live, e que todas as Amém, Jesus. coisas, Pai, possam glorificar o teu nome. Nós sabemos que o Senhor Sim, está no controle de todas as coisas, mesmo nesse tempo de dúvida, de incertezas, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor está no controle e isso traz consolo e conforto para o nosso nós coração. cremos. Então, fica na nossa Amém. presença, Pai. Abençoa cada pessoa Sim, que estiver Jesus. assistindo, que estiver ouvindo essa live, né? Que a tua palavra venha trazer para nós, mais uma vez, Pai, direção, revelação, orientação, exortação. A tua Amém, palavra é Jesus. poderosa, Pai. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém, em Amém. nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Então, pastora, você viu o tema que eu coloquei aí? Eu vi. Eu gosto Ah, de acho que Deus causar. fala, meu Deus, olha o versículo. Esse povo é Eu uma gosto de bênção. causar um pouco com o tema das lives, né? Para deixar o pessoal Mas meio. é muito legal. E é alguma coisa assim, sabe, pastor? Esse tema aí, né? Ele tá lá no versículo de João 4:35. Eu vou ler esse versículo aqui pra gente, né? Como está na Amém. Bíblia. Eu fiz a minha Sim, versão, mas eu vou ler a deixa eu pegar. versão de Jesus aqui. Que são palavras de Jesus, tá? João Amém. 4:35. Né? Ele tinha conversado com a mulher samaritana. E aí os discípulos ali, né, ofereceram comida e ele falou que a comida que ele queria era fazer a vontade do Pai, né? E aí ele fala, lá no Sim. versículo 35, não dizem vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. E o 36 ele fala assim: aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna. E aí eu coloquei ali, né, como tema: erguei os olhos e vedes o campo já estão online. Os campos estão online. Estão mesmo, E eu né? queria falar um pouco a respeito disso, né? Porque a gente está vivendo um tempo assim novo, né? Em todos os sentidos. Um tempo em que a gente está se reinventando e, e um tempo onde eu tenho certeza assim que Deus de alguma forma ele está se comunicando, né, com a igreja, né, de uma forma mundial, mas eu acho assim que tudo tem a ver com a igreja, tudo tem a ver com o plano dele, tudo tem a ver com Jesus, né? Então Sim, nós apenas fazemos parte daquilo que ele está fazendo. E como é igreja verdade.
assim, um entendimento nosso, né? Um entendimento que Deus colocou no meu coração, de que Deus, assim, ele muda a forma de se comunicar com a igreja, de se comunicar com o ser humano em cada época, em cada estação, né? Ele vem se comunicando com a gente de diversas formas. E eu lembro que, assim, em Hebreus, capítulo 1, no versículo 1 de Hebreus, ele fala: havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante o seu Filho. Então, assim, ele fala ali que Deus fala desde a antiguidade, né, de diversas formas e em várias ocasiões. E Sim, eu vejo é assim que eu verdade. acho que tudo que gira no coração de Deus é o desejo de se comunicar com o ser humano, né? Com a sua criação, né? Tudo que ele faz, de Sim, alguma forma, é uma tentativa de se comunicar com o ser humano. a gente. E nesse período, eu não sei, assim, parece que Deus, ele parou tudo, né? Ele deu um chacoalhão assim, talvez a gente não Sim, tivesse ouvindo, ou não tivesse entendendo, ou não tivesse conectado com ele de alguma forma. E aí, tudo o que aconteceu, eu entendo que é tudo para convergir para ele, né? É para que a igreja se volte para ele, né? E como sim, intercessão também, né? A gente se voltar mais ainda para Deus. Eu acho que tempo de incerteza, de mudança de estação, eu acho que é o período em que a gente mais ora, né? É o período em que a gente mais intercede, busca, né? Sim, né? E aí a gente acaba depois vendo que é o melhor período, porque quando a gente está completamente na dependência, é o melhor lugar, né? Eu acho que é. quando a gente está mais confortável, mais meio que no controle, a gente vai dando aquela Sim, relaxada, parece que a gente vai aprendendo a fazer. E aí, de uma hora para outra, Deus assim, parou não precisa. e tipo assim, vocês não sabem fazer, vocês vão ter que aprender a fazer. Vocês E acham que sabem, né? e a gente discernir mesmo, né, de que forma Deus quer se comunicar com essa geração, porque tudo que a gente, o nosso esforço é para ganhar essa geração, né? E de alguma forma Sim, Deus está nos conectando com essa nova geração, né? E a gente vê como que eu vejo Deus tentando se comunicar com o ser humano, assim, né? Antes, através do fogo, que ele falou na sarça, trovão, de várias formas ele vai tentando se comunicar com o ser humano. Né? O tabernáculo, depois, a arca da aliança, era uma forma dele se comunicar. Então, assim, cada ciclo ele foi se comunicando de uma forma com a gente, né? Através dos juízes, através dos profetas, até que ele vem ali com João Batista, também se comunicando, tentando trazer o povo ali, né, para um alinhamento. Aí, tá ouvindo, pastora? tô ouvindo, tô. Tá? É que ficou girando, eu achei que você não estava ouvindo. É, tá dando umas E paradinhas, aí, mas tô ouvindo sim. né? E aí eu falo assim, eu vejo assim que a gente precisa estar muito conectado, né? Como intercessão, principalmente, né? Eu acho que assim, eu não Principalmente. sei como que foi, eu não sei como que foi com vocês aí, mas aqui como intercessão falando, né? A gente no início eu fiquei muito angustiada com tudo que estava acontecendo. Acho que assim, eu já vinha angustiada desde o começo do ano, a gente já vinha assim num espírito de oração, mas era uma coisa muito assim de angústia, de choro, de clamor. A gente estava fazendo muito ato profético e ali na salinha, né, na hora dos cultos, era um mover diferente de oração e a gente não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Eu estava muito me sentindo muito assim sem entender o que eu estava sentindo. E quando veio toda essa questão do isolamento, de início eu também fiquei muito angustiada, aquela coisa de não saber o que vai acontecer. A gente começou a ouvir tanta notícia, né? E Sim, fui verdade. ficando assim muito angustiada, né? Aquela coisa de reunir.
a família em casa, né? Eu tenho um filho casado, eu tenho um outro solteiro, mas que mora em São Paulo. E aí eu fiquei no telefone, filho, vem embora para cá, vem embora para cá. Tava aquele negócio de que ia parar, não sabia quando. E meu filho lá trabalhando, e ele, mãe, eu tenho que ver como que eu faço e tal. Eu falei, não sei, dá um jeito, vem embora, filho, eu quero que você fique aqui, eu não sei como que vai ser, eu não sei quanto tempo vai ficar, né? Depois, quando você vai poder vir. Então, foi toda aquela coisa. O meu filho casado veio para casa, a quarentena aqui foi animadíssima, porque veio todo mundo para minha. Eu tenho uma Gostoso. neta de 1 ano ela estava com 1 ano e Ai, que meio, gostoso. então veio todo mundo para cá. E aí o meu filho de São Paulo queria vir, e eu falei, não, Tiago, eu quero que você venha. Ele falou, mãe, eu tô com medo de ir. Eu tô aqui em São Paulo, aqui é o lugar onde mais tem pessoas infectadas no começo também, né, disso. Aí a gente pegou, viu aqui, conversei com o meu filho, e o meu filho casado veio aqui para casa, e aí eu falei com o meu filho de São Paulo, eu falei, você vem, você fica no apartamento dele lá, fica o teu tempo lá de quarentena, esse início, né, ele ficou 1 semana e meia lá sozinho, e depois é que ele veio para cá, porque ele estava com medo de vir e nos contaminar, ele não sabia, né? Então a gente fez todo esse Entendi. processo, então foi tudo uma coisa assim para a gente tentar entender o que estava acontecendo, até que ele pôde vir para casa. Só que daí depois a gente começou a discernir, eu acho que no espírito, né? É, que algo espiritual por trás de toda essa confusão, né? Existe algo espiritual muito maior e muito mais forte do que a gente pensa e vê. E aí a gente começou a se aquietar, sabe? Eu comecei a me aquietar e a gente começou a intensificar as orações. Desde que a gente começou com esse isolamento, a gente fez um relógio de oração. E aí começamos com esse relógio de oração de madrugada. E todo mundo ali na madrugada orando e mandando mensagem, mandando um texto que Deus dava, uma música, e aí ficava aquilo a madrugada inteira, o celular fervendo. Assim, a gente estava em 20, acho que 25 intercessores quando começou a quarentena. E Nossa, que aí a gente bênção. ficou nesse pique, aí ficou 1 mês, aí a galera começou a ficar cansada, né? O pessoal que orava de madrugada, a gente começou a fazer uns rodízios, tá? Uns horários mais no meio da madrugada mesmo, né? E começamos a adaptar os horários porque foi se estendendo. Parece que o gás foi diminuindo, né? O pessoal foi diminuindo o gás. Mas assim, até hoje a gente ainda está com esse relógio, a gente está com uns horários diferentes, né? Cada um se adaptou um pouco com o horário, porque o pessoal que continuou trabalhando, todo mundo conseguia ficar de madrugada, né? E teve um período assim que Deus falou para intensificar as orações, e a gente está na oração, está com o jejum, o pessoal com o jejum durante todo esse período, né? Para ir tentando entender aquilo que Deus quer, né? Orando muito assim pela liderança e pelos pastores, porque eu imagino que se a gente está angustiado, eu imagino assim, os pastores, né, os Verdade. líderes, cada vez, né, o apóstolo, porque é aquela coisa que a gente quer entender e, assim, o que está acontecendo? Deus pediu, Deus falou, eu estou fazendo, e agora? Verdade. Nossa. Nossa, é muito Então, difícil, né? foi muito difícil. Eu acho que ainda está sendo muito difícil, né, para todo mundo, principalmente para os pastores aí com as igrejas praticamente fechadas. Hoje a gente está agora, acho que com 21 só, né, na intercessão. Durante esse período, teve alguns intercessores que já estavam no processo de confirmação e tal, e aí saíram. Então, a gente está com um Uhum. número menor. Mas eu acredito que a gente vai sair bem mais maduro Amém. e, e assim, eu acho que mais dependente de Deus, Sim, muito, né? porque eu lembro que a gente estava orando, né, no começo do ano, para que a igreja se voltasse para a oração, né? Então, Senhor, incendeia essa igreja com oração, né? Que a gente possa ver essa igreja orando e tal, né? E todo mundo assim com muita coisa para fazer, muita correria, né? A gente, Senhor, como que Muito, vai né? ser? Mudou Porque a tudo, gente né? não tinha tempo para nada. E de repente Sim, Deus falou o mundo inteiro, né? E falou assim, né? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, eu paro a hora que eu quero. Eu acho que assim, é a gente vai verdade. vendo as manifestações do poder de Deus, né, do que Ele é poderoso para fazer, tudo aquilo que a gente
É sabia, mas a verdade. gente não tinha vivido isso, né? Porque a gente vê lá, ele abriu um mar vermelho. Então tá, eu sei que ele abriu, eu creio, mas eu não vivi aquilo. E hoje a gente, né, tá vivendo algo com Deus. Eu falo para o pessoal assim da intercessão que a gente está vivendo um tempo tão especial, né, como igreja, a gente está inserido nesse momento, porque é um momento assim que vai ficar para a história. É um momento Sim, é que Deus está verdade. reescrevendo, Se a não gente é? ficar olhando só Tem para a período, circunstância, né? A gente tem que olhar o que Deus porque está tem fazendo, né? períodos, tem períodos que assim as coisas parece que não mudam, ficam meio, elas correm normal, né? Numa normalidade. Sim, Então é assim, é normal. Mas tem períodos da história que a gente sabe que as coisas moveram, Deus moveu, e aquele pessoal que estava vivendo naquele período passou por algumas coisas que no momento eram difíceis, mas foram experiências com Deus, né? E eu creio que a gente está tendo um sim. período de experiência com Deus, assim, que é ímpar, é uma coisa preciosa demais. Eu sempre falo para o pessoal da intercessão que eu tô, eu tô vivendo algo com uma geração da qual eu não sou dessa geração, eu sou da outra, mas Deus me permitiu estar aqui inserida nessa geração para viver isso e eu fico muito animada, eu fico muito feliz. Amém. Tenho meus momentos de dúvida, de ansiedade e Sim, tal, mas assim, eu acho que é mais uma animação de estar participando de algo, saber que Deus vai, assim, a qualquer momento fazer algo, assim, sobrenatural e tá podendo participar do que Deus está fazendo, né? Então, eu acho isso verdade. tem sido maravilhoso. Não sei como que está sendo aí a questão da Então, intercessão. então aqui nós não Pode falar. tivemos flexibilização ainda, acredita? Ah, é, né? Hum, Então nós estamos já não sei quantos dias, já perdi as contas, é, sem, sem culto, né, presencial. Então tem sido muito difícil, porque para a gente que ainda nós, os pastores, vamos, nós fazemos os cultos, aí vai a equipe, né, que está servindo ali, mas são poucos. A gente já sente, imagina para quem desde, né, quando começou. Então tem sido muito desafiador. Eu vejo assim que hoje as pessoas elas já estão chegando numa fase que já não é mais suficiente só a live, sabe? As pessoas, elas precisam ir. Elas falam, pastor, eu preciso ir. Tem às vezes elas dizem, posso ir? Tipo, só ir lá? Posso ir lá, só ver, entrar? Tem essa necessidade, né? Então, tem sido desafiador mesmo. Mas a gente começou fazendo... No começo, eu também fiquei bem angustiada. Fiquei, poxa, né? A gente não sabia como ia ser. Ainda não sabemos, né? Até quando é. isso vai. Mas a gente A está gente sabe aprendendo, como né? foi hoje. Amanhã a gente já não Sim, sabe. a gente está aprendendo a lidar com tudo isso, mas a gente fazia a intercessão, cada um na sua casa, e aí até quando eu vi, depois que você me mandou o link, né, do seu canal, e aí eu vi em uma das lives que você fez, que vocês Travou aqui. compartilharam, que vocês também faziam assim. Travou? Deu uma Voltou? travada aqui, pastora. Fala de novo, que eu não ouvi. E a gente fazia na casa também, né, dos intercessores, Hum. as escalas. E aí, depois que você me mandou o link, eu vi algumas lives, e aí em uma das lives você falou que vocês faziam assim também, depois começaram a fazer pelo Zoom, né? E aí eu sugeri a gente colocar isso em prática também. Vamos começar a colocar agora, não colocamos ainda. Então eu achei uma bênção. Vamos começar essa semana. Eu achei uma bênção isso, esse momento, né, da gente estar junto, porque aí o que vocês fazem aí a gente aplica aqui e vice-versa, a gente vai se unindo, né? Porque o pessoal tem até tem algumas pessoas da intercessão que são jovens, que são mais novos, que não tem ninguém da família de risco em casa, e falaram, pastora, posso ir na minha escala e interceder lá na salinha? Pode. E aí foram, mas nem todos conseguem. Uns têm pessoas de idade em casa, outros eles mesmos são de risco, né? É, Então, tinha essa dificuldade. Aí, quando eu falei, meu, por que eu não pensei nisso do Zoom antes, né? Porque eu pensava, são duas pessoas, né? Vão ficar lá.
Então, olha que bênção, só para edificar a sua fé aí, que foi uma bênção de Deus esse canal de Deus. E eu tenho certeza. E aí eu Amém. falei para eles, eles falaram: ah, eu adorei a ideia, ah, eu topo. Todo mundo gostou e agora a gente vai começar a colocar em prática. Nem começou, mas eu já sei que vai ser bom, né? Porque só de estar ali se vendo em concordância é diferente, né? Já é diferente, pastora. Então, mas tem sido um tempo muito desafiador aqui para a gente também. Nós temos menos, né? Nossa igreja é menor aqui, bem menor que Bauru, mas nós somos em 10 na intercessão. Até que se for, né? Comparado assim para o tamanho, É, não é somos tão poucos, né? proporcional. É, É, mas aí agora acho que também estamos com 2 a menos depois desse tempo e né, de pandemia, tudo. Mas assim, o pessoal tem sido guerreiro. A gente, no começo também, nós fizemos um relógio de oração, aí nós fazemos todos os dias, nós fazíamos às 11 da manhã e às 11 da noite, né? Uma sessão na página da igreja mesmo, além do que a gente faz na página da igreja. Então a gente ora, intercede pela igreja, é um devocional e depois um tempo de oração e intercessão. Aí no começo a gente fazia às 11 da manhã, às 11 da noite. Aí, como você falou, aí começou, algumas pessoas voltaram a trabalhar, começou a ficar apertado, aí agora a gente está fazendo só às 11 da noite. sim, Todo a dia gente às 11 da noite. A vai se gente tem esse adaptando. tempo. É, mas tem sido uma bênção, porque aí, como é na página da igreja, né? Muitas pessoas, Deus sabe de tudo, né, Rose? Porque ao mesmo tempo que tem sido desafiador e difícil, quantas pessoas têm sido abençoadas e têm tido acesso a essa ferramenta que jamais pisariam numa igreja? Né? Eu vejo Sim, pessoas, amigos meus, pessoas da minha família que nunca foram à igreja, que não são cristãs, e eu olho lá, tá lá, fulano entrou, ciclano entrou, e entrou na oração e fala, ah, estou acompanhando, ah, é o momento do meu dia que eu recebo uma coisa boa, não sabe nem explicar, né? E tem sido tão bom. Então, Deus sabe de tudo. A gente tem descansado sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E é. no comecinho não, logo, não sei nem se eu anotei a data, acho que não. Mas foi assim, acho que um mês depois, assim, que a gente já estava nessa fase de não ir à igreja, enfim, de estar nesse isolamento, eu estava nessa fase de angústia, de preocupação e de Deus, como vai ser? Ai, porque eu sou muito. Eu tenho um defeito, eu sou perfeccionista, sempre fui. E Deus está me tratando muito nessa quarentena em relação a isso. E eu falo, Deus é maravilhoso, né? Quando que eu imaginei que eu fosse descobrir isso e ser tratada por isso justamente numa fase dessa? E aí eu sempre tive essa necessidade de estar no controle, de saber como as coisas funcionam, sabe, desse, de ser exigente, até comigo mesmo, sabe? E aí, pode falar, É uma Cíntia. organização, né, pastora? De tudo organizadinho, tudo. Sim, e de tudo, assim, não só das coisas físicas, mas das coisas espirituais, de tudo. Sabendo que é Deus que está no controle, a gente fala, é lindo, a gente ora, profetiza, mas sempre tinha que estar todas as abas abertas aqui, e eu sabendo que ele estava no controle de tudo isso, sabe? Eu tinha que É, saber do que ele estava no controle. E aí, no começo dessa pandemia, foi uma bênção de Deus, que Deus me marcou de uma forma tão maravilhosa, que eu quero compartilhar com vocês. E eu compartilhei até numa partilha de mulheres com as meninas. E Deus me marcou de uma maneira tão assim que eu falei, Deus, isso vai ser pro resto da minha vida. Eu estava fazendo devocional de Jó, né? Do livro de Jó. E aí, lendo toda a história de Jó, que Jó murmurava, né? Jó reclamava que ele não aceitava. Deus manda os amigos para ir lá consolar ele. Os amigos vão, mas ele não ouve os amigos. Ele só quer saber por que ele está passando por aquilo. Enfim, depois que ele passa toda essa fase, Deus permite que ele recebe uma visita, né? Os amigos não dão conta de ajudar, de fazer com que ele fosse ajudado, enfim, abrisse os olhos dele. E aí ele começa a ser confrontado, né?
E ele começa a entender que ele não está no controle de todas as coisas, que ele não tem esse direito de reclamar e de falar o porquê, né? Por que eu tô passando por isso? Por que hoje eu tô nu? Por que isso? Por que aquilo? E aí tem um versículo que eu vou ler para vocês, está em Jó 38. Deixa eu pegar aqui, peraí, que eu tô só com o papel aqui. Deixa eu pegar minha Bíblia. Tá aqui do lado, eu vou descer aqui do meu lado. Para eu compartilhar com vocês. Aqui, tá no finalzinho. Aqui. E aí ele recebe a visita de que os homens, que os amigos dele que estavam lá, não fizeram nada e não foram sábios e não souberam lidar. E aí Eliú começa a falar que o problema de Jó era um orgulho, né? Que ele se achava justo, né? Ele falava que ele tinha todos os atributos e que ele Ele achava não que podia. era o pecado, né? Que os amigos dele se acharam que ele. Sim, isso. E aí Eliú começa a confrontar isso, né? E aí no finalzinho, no 30 e... No 37 ou no 38? Aqui, no 38. 38 no 1. E depois de ele ser confrontado e tudo isso, e ele começar a ser cobrado, Eliú, eu vou ler no 37 antes. Aí vai ser muito longo. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Vou começar no 38. E aí Deus vem e fala, o Senhor fala no 38 no 1. Ele fala assim: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Ele confrontando Jó, né? E aí Deus me confrontando. E aí ele fala assim: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Eu falei: ah, Deus, tá bom, eu já entendi, não vou ler mais nada. Vou parar por aqui, né? Já tá bom, não preciso ler mais. E ele começa a confrontar. Ele fala: responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das tuas dimensões, talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir e os seus fundamentos sobre o que foram postos? E ele continua. Quem colocou a pedra de esquina, ele vai. Se a gente ler, ele vai até no 39. Aham. E aí, no 40, quando ele acaba de falar todas as coisas que ele fez, da criação, de tudo, ele Jó responde ao Senhor, né? No 40, no versículo 3. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a boca, falei uma vez, não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Depois o Senhor falou a Jó no meio da tempestade: prepare-se, como simples homem que é, e lhe farei perguntas e você responderá. E aí ele começa a perguntar e a confrontar, mas depois a gente sabe que Deus, né, restitui tudo, que ele tem todas as coisas restituídas, que Deus é maravilhoso. Mas Deus falou muito comigo a respeito disso, porque Deus falou: vocês achavam que você acha, né, que você sempre esteve no controle, que você sabia de todas as coisas, e hoje vocês não têm controle de sair de casa, vocês não podem, vocês não sabem o dia de amanhã, vocês não sabem se vocês estão preocupados se vocês vão ter comida no supermercado, se vocês têm que estocar. No começo estava aquela, né, aquela preocupação, a gente não sabia o que fazer. E aí Deus ministrou tanto meu coração e ele só falou para mim: aquieta-se, ó minha alma aflita, né? Entrega todas as suas preocupações diante de mim, porque eu sou aquele quem estou no controle das coisas. Você não sabe nada e você não tem que saber nada mesmo, né? Quem precisa saber, quem tem que controlar. E isso foi libertador para mim, isso foi maravilhoso, porque eu vejo que hoje, como você falou, é um tempo
é um privilégio a gente estar vivendo esse tempo, né? Quem tem a oportunidade, nós que estamos vendo isso lá na frente, quando a gente puder compartilhar, e quem puder saber dessa história, é um privilégio, porque hoje nós temos o privilégio de viver na dependência de Deus, né? Porque até antes disso, a gente até vivia, mas a gente ainda estava no controle, a gente ainda tinha o controle, né? Porque a gente podia fazer e vir fazer o que a gente quisesse. Agora nós estamos aqui desde o início sem flexibilização, sem se ver, sem fazer nada. E nessa dependência, Deus só falando, "Shh, É, acalme-se, aquiete-se, que eu estou no controle. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei de todas as coisas." Então, Deus é maravilhoso, né, Rose? Deus é poderoso. Nós jamais imaginamos viver isso que nós estamos vivendo hoje e sermos ministrados dessa forma, né? De saber sim. que Deus está nos levando, Deus está nos trazendo, nos permitindo viver algo, como você falou, viver um mergulho profundo, né? De oração, de intercessão, amor. Nós estamos agora também num tempo de jejum, o pessoal da intercessão, e a gente se levantando, porque a gente sabe que é uma batalha espiritual, né? Tudo, enfim, você falou até em uma live que eu achei super divertido. Você falou, não dá nem tempo de trocar o uniforme, já começa outra, né? Eu falei, é verdade. É Não assim dá mesmo. tempo. É uma atrás da outra, né? Se na hora que você pensa e fala, agora é um tempo de. Não, não é um tempo de paz, Não. e vem outra guerra. Mas é maravilhoso porque a gente amadurece tanto, a gente cresce, né? Se a gente tiver essa humildade de sermos simples, de sermos dependentes e reconhecermos que nós não somos nada e nós não devemos mesmo ser, não desejarmos ser. A gente só precisa ser filhos e filhas que são quebrantados e totalmente dependentes do nosso Deus, porque é isso que ele deseja, é isso que ele procura. E o resto é com ele, né? O Tem resto é um, tem É ele que um está escrevendo a seriado que a gente história, está né, pastora? assistindo. Hã? É Desculpa. ele que está escrevendo essa história. Sim, mas a gente quer escrever, né? A gente quer pegar a caneta na mão A dele às gente quer vezes. escrever, a É, gente quer pôr a mão em cima da mão dele e conduzir. E é o contrário, né? é, É é ele ele quem vai fazer. é ele conduzindo. E no caso de Jó, né, não só ele recebeu tudo em dobro e restituiu, Deus restituiu tudo, como a experiência que ele teve com Deus, ele fala que ele conhecia Deus de ouvir falar. E Eu ia agora, falar isso, de verdade. andar. Então, De assim, a com ele experiência que ele andar. teve com Deus, eu acho que foi a cereja do bolo. Foi aí que ele ganhou. Porque quando Sim, você tem a sua experiência com Deus, se você receber, se Deus restituir, amém. Se Deus não restituir, amém. Por quê? Porque é a questão da experiência nossa com Deus, né? sim, é verdade. E muitos só estão conhecendo a Deus agora, de com ele andar. Porque até falei nesse dia, eu falei, muitos conhecem o Deus do pastor, o Deus da pastora, o Deus do líder, né? E vai lá e cumpre o seu papel, vai aos cultos, tudo, mas não tem essa vida com Deus de entrega, de se permitir passar pelos processos, de ser tratado, de ser moldado, de amadurecer, de crescer. E é isso que Deus espera de nós, né? Então, nós temos que morrer mesmo para nós mesmos e permitir que Deus faça o papel dele e cumpra. A gente está assistindo um seriado, estava assistindo um seriado aqui, The Good Doctor, não sei se você já assistiu, daquele Qual? médico autista. Ah, já assisti. Já, Alguns alguns filmes, episódios. né, do seriado. Acho que eu não Sim. sei se eu assisti tudo. Então, aí tem um episódio lá que ele até fala que o cara estava querendo também estar no controle de tudo e ele era controlador. Assim, olha, perfeito empregado, não tem vaga. Não tá aberto, né? Ele já está empregado. Eu falei, é verdade, é isso. A gente quer, mesmo sabendo de todas as coisas, muitas vezes nós queremos ser Deus e fazer o papel dele, escrever a história conforme a nossa vontade. Mas esse tempo tem sido maravilhoso e precioso, porque Deus tem feito muitas coisas e Deus tem nos levado para esse tempo de quebrantamento, né? De busca, de entrega. É, E, eu acho e é que ele quem.
Eu acho que assim, a gente precisa ter muito discernimento para entender tudo isso, porque senão se a gente se endurecer nesse tempo, né, eu acho que a gente vai ficar como os fariseus e os líderes na época, quando Jesus estava lá trazendo uma nova forma de Deus se comunicar, e eles estavam presos ali nas leis, na legalidade, na cerimônia, na estrutura, né? Naquela questão do pode e não pode, Jesus falando de amor, falando de estilo de vida, né? Falando de novo nascimento, e eles estavam assim completamente sem entender. Então eu acho que quando a gente, e eu acho que isso também porque eles queriam estar no controle, né? Eles não queriam perder aquele controle que eles tinham ali. Então a gente Sim, precisa estar muito atento, porque senão a gente cai nisso, né? Porque a gente lê isso, a gente acha um absurdo, né? Como que eles não viram que era Jesus, eles conheciam a palavra, eles estavam vendo tudo acontecer. Mas eu acho que no fundo, eu acho que eles viram, mas eles não queriam perder o controle, eles não queriam aquele Jesus, na verdade. sim. E é como assim, você fala, Deus está no controle, ele pode todas as coisas, mas daí na hora que ele pega e fala, então tá, então eu vou fazer, e você fala assim, não era isso que eu queria, Deus, justo agora, né? Agora que Agora as coisas não. estavam, agora que a igreja estava crescendo, agora que isso, agora que aquilo, né? Então, assim, a agenda é de Deus. Eu acho que Não é nossa. um dos atos proféticos que a gente fez no começo do ano, a gente fez vários atos proféticos. Deus começou a dar algumas direções, e aí a gente fez vários atos proféticos. E um que a gente fez foi com uma agenda. A gente pegou uma agenda, né, e simbolizando a nossa agenda, e aí a gente colocou lá no meio da salinha e colocamos a Bíblia em cima e começamos a orar. Falar, Senhor, é o Senhor, a agenda do Senhor. É o Senhor que precisa conduzir essa agenda, né? Submeter a nossa agenda, os nossos projetos, né? Tudo aquilo que a gente tinha para a igreja crescer e tal, mas quem faz a igreja crescer é o Senhor, Sim. né? Nós, assim, a gente precisa só entender o que Ele quer e não atrapalhar Ele, só isso. Já tá bom, Fazer a né? nossa parte, não atrapalha, né? Não se mexe, só faz o que eu te mando. E eu acho que a gente, eu sempre falo para o pessoal da intercessão que a gente precisa tomar cuidado, porque a gente aprende a gerar um mover, a gente aprende a começar a manipular um mover. E a gente precisa entender que não é aquilo que a gente faz, né? O que Deus vai fazer, ninguém pode fazer. Não dá para a gente manipular, né? A palavra fala do o fogo estranho, né? Sim. Não é a gente que faz o fogo. A gente tem que só restaurar o altar. E a gente quer restaurar o altar, quer fazer o fogo, quer fazer tudo. Não, é só restaurar o altar. E às vezes a gente fica tão preocupado em fazer o fogo e não restaura o altar. E esse É período verdade. também, na questão familiar, eu acho que foi assim, para quem entendeu e aproveitou essa restauração familiar, esse convívio com a família, né? Esse tempo com os filhos, com as mães, né, que estavam tão ausentes e hoje Verdade. estão tendo que dar aula para os filhos. Então, assim, está sendo difícil? Está sendo difícil. Que nem eu comentei numa outra live, criar filho é difícil. Fácil é mandar para a escola e os outros criam. Então, criar É os filhos é verdade. difícil. Só que eu creio que Meu essa marido falou geração, assim, quando pastora, voltar às ela aulas, vai. eu vou dar uma oferta para a professora das meninas, porque olha, elas. Aí eu falei assim, você tá vendo, né? O trabalho que Mas é. eu acho que essa geração é o que Deus está fazendo. Eu acho que a gente vai ver o resultado disso nessa geração, dessas crianças que sentiram ali o cuidado da mãe, que às vezes tinha criança Sim, rebelde, vendo a gente estava orando, e às vezes a gente fica repreendendo o espírito de rebeldia, mas às vezes a criança só é rebelde porque ela não se sente amada, porque ela não tem atenção, ela só está chamando tá atenção. carente, né? Sim, Carência de pai, de mãe, né, dentro de casa, distraído, não tem tempo para nada. E isso também na questão dos pastores, de às vezes sim, estar tão envolvido com a obra, é tanta coisa, é tanto atendimento, é fazer, é ministrar, e tal, e a família, e os filhos, e a esposa. é Então, eu acho que verdade. quem entendeu essa restauração familiar que Deus está fazendo também, eu acho que isso é sobrenatural, não teria como a gente fazer essa restauração, por mais cursos de casais que a gente fizesse, a gente não Não, ia conseguir verdade. fazer isso, né? E a gente é,
deixando se moldar, né? A gente vai lembrar quando Jesus fala lá dos odres novos para receber vinho novo, né? Então, quanto mais a gente se endurecer, menos a gente recebe o novo. E quanto mais a gente for maleável, a gente vai receber o novo de Deus. Amém. Eu estava orando acho que foi não sei se foi domingo ou sábado, né? Que Deus começou a falar a respeito de Noé. Eu estava orando assim pelos pastores, né? E Deus, ele falou assim que ele pediu para Noé fazer a arca e colocar a família lá. Ele não precisava trazer os bichos, encher a arca. Quem enche a arca é Deus. Então, assim, é só fazer a arca e leva a sua família. Deus vai trazer, né, as pessoas quando a arca estiver pronta. E às vezes a gente está querendo Amém. que as pessoas venham, mas Deus fala assim: a arca não está pronta ainda. Eu preciso que você. Aí eu comecei a pensar como que ele pediu para fazer aquela arca, betumar, fazer. E eu falei assim: nossa, isso precisa ser estudado, porque às vezes aquele betume que protegia, né, por dentro, por fora, a porta. E assim, a gente estudar que forma ali, porque a arca ali foi a salvação, né? Então, assim, aqueles que iam ser salvos, Deus trouxe para a arca. Noé só era responsável pela família dele, né? Agora, se Noé, no meio da construção, começasse a pensar como que eu vou fazer para colocar esses animais aqui dentro, ele não acabava nunca com aquela arca. E às vezes a gente Verdade. fica preocupado em como que eu vou fazer para encher essa igreja. Como que eu vou fazer para as pessoas voltar para o culto presencial? Então, assim, essa não é a nossa parte. A nossa Não é parte nossa é fazer função, a né? arca. Faz a arca, cuida de trazer a tua família para a arca, porque na hora certa Deus vai trazer aqueles que vão ser salvos, né? Na hora Amém. certa. E eu Glória a creio Deus. assim que muitas pessoas estão sendo alcançadas através dos cultos online, apesar de toda a dificuldade da gente fazer um culto online, né? De ter que fazer um culto olhando para uma igreja vazia, né? Eu acho que exercitando a fé, né? Porque eu falo que você olha para aquela tela assim, mas ali você tem que imaginar assim que você está lançando uma semente e assim, não tem limite para onde essa semente vai chegar, vidas vão É ser verdade. alcançadas, né? O Espírito Santo, ele vai fazer. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender qual é a nossa parte no projeto de Deus, né? Ele fala, prega a palavra, mas quem vai Travou. convencer o Espírito Santo, quem vai quebrantar é o Espírito Santo. Então, assim, não carregar um peso que não é para a gente carregar. Sim. E quando a gente entende isso também, tá, isso de que você falou de Noé, tá muito ligado também à obediência, né? Porque Deus não precisou falar com Noé várias vezes, né? Deus falou 100 com ele anos, uma. né? 100 anos ele demorou. Ele ouviu uma palavra que Abraão, várias vezes Deus reforçou a promessa, né? Falava com ele de novo. Noé falou uma Sim, vez, uma toda a vez. dificuldade que ele enfrentou, ele tinha Imagina, uma eu fico, palavra. eu toda vez que eu penso em Noé, eu falo, meu Deus, como nós precisamos ser obedientes, porque se é lógico que hoje é outro contexto, mas se Deus viesse hoje para mim e falar assim, constrói uma arca, não. Aí você vai lá, chove na esponja, chove fora da esponja, não, mas se for verdade, Deus, o senhor dá um sinal, se não for, o senhor fala É, de novo. Não, porque não é normal isso. Nós, porque a gente quer manipular, né? O que você falou, a gente quer manipular tudo, né? E isso é muito real. Nós queremos manipular o fogo, nós queremos manipular o altar, nós queremos manipular a arca. A gente quer fazer do nosso jeito. E Deus, ele quer que nós sejamos apenas filhos e filhas obedientes, que ele fala uma vez, porque a gente sabe quando ele fala. Né? A é, gente pode não obedecer, mas a gente sabe quando é o Espírito, a gente sabe quando é uma sabe? direção de Deus. Nós sabemos quando ele nos pede, né? E basta a gente ser obediente para que a gente possa receber isso, né? Os frutos virão através da nossa obediência, e não só para nós, mas nós vamos também abençoar quem está ao nosso É. redor. E eu acho assim, a fé, essa fé de você Sim, obedecer a palavra, não é uma fé cega que o pessoal fala, ah, a fé é um pulo no escuro. Não, a fé é saber exatamente onde você está pisando. Pode ninguém estar vendo, mas você sabe, Deus te falou, ninguém vai entender, não adianta a gente ficar tentando explicar, ó, Deus pediu isso, não adianta. é, Deus falou com você, faz é você. Ai, mas a verdade. minha família não vai entender. Não vai entender, ninguém vai entender.
É melhor você fazer. E aí lá na frente, né, as pessoas vão, quando vier a chuva, quando começar a chover, aí as pessoas vão entender, né? Eu É vi uma vez uma verdade. pregação sobre Noé, que eu achei bem interessante, que ele fala assim, que Noé tinha 500 anos, né, quando Deus falou com ele, e ele demorou 100 para fazer a arca. Então ele falou assim que a gente acha que Noé demorou muito para fazer a arca, mas Deus demorou mais para construir um Noé do que Noé para construir uma arca. Precisou 500 anos para Noé estar pronto para receber aquela palavra. Verdade. Então, então às vezes Deus está procurando os Noé, aqueles que vão estar pronto Adeus, para Noé, né? obedecer, né? E Sim, tá usando o que a gente tem hoje de conexão aí com essa geração, que é o online, os aplicativos, os canais, porque essa geração está online. Essa geração que a gente sim. precisa alcançar, ela está online. E assim, muito deles não vão vir para dentro da igreja, não assim no primeiro momento, mas vão ouvir uma palavra, vão ser tocados, vão começar um processo e depois eles vão vir, porque a igreja é uma necessidade da gente, a comunhão. É incrível. Quando eu li o tema, eu falei, gente, é incrível isso, porque nós temos famílias que começaram a caminhar depois do isolamento, que nós não É, conhecemos ainda. E você acredita? Aí você fala assim, não é possível isso. Como que ela começou? Aí, esses dias, uma pessoa mandou pro pastor e falou assim, pastor, eu já tenho 3 meses de igreja, super feliz. Aí eu falei, quem é? Como ele chama? Eu não conheço. Porque ele começou a acompanhar os cultos quando começou a pandemia, né, o isolamento. E ele acompanha fielmente, ele se considera membro. A gente só não tem olha que contato bem. ainda, Aham. né, físico, enfim, de se conhecer próximo, mas online sim. Então isso é muito real, é muito poderoso essa Muito ferramenta. E poderoso. pessoas se achegando, e pessoas caminhando. Nós temos 2 famílias que começaram a caminhar depois da pandemia. E quando voltar, eu vou falar, não, você já dessou, já faz 4 meses. Que eu, não sabia. Mas olha como Deus é maravilhoso, né? Ele faz coisas que nós não imaginamos. Nós jamais imaginamos que isso ia acontecer. Talvez venha um visitante ou outro, uma pessoa acompanha, né? Porque abrange muitas pessoas, né? Tem pessoas do mundo inteiro que acompanham as lives, mas uma pessoa se achegar, ela se sentir participante, ele se sente já é um membro, ele se sente acolhido, ele se sente. O pastor tem ministrado, tem falado pelo Olha que benção. WhatsApp, tudo. E para ele é como se ele já tivesse É. tido esse contato E visual com a gente. tem ovelha mimada que está se sentindo abandonada aí, ó. Tá vendo? Ah, tem, sempre tem. Que não valoriza, né? E ele está valorizando. Eu falei, É, olha, o que é. Deus faz, né? Eu acho que assim é precioso mesmo, né? E como intercessão a gente também ter esse tempo de busca, de entender o espiritual, de buscar o profético, né? A gente, desde o ano passado, a Sim, gente comecei a estudar com o pessoal a questão de ativação profética que Deus colocou no meu coração e a gente começou nessa questão da ativação profética e depois lemos um livro que chama Intercessão Profética. A hora que eu vi esse livro, eu falei, nossa, eu preciso comprar esse livro. Comprei, o livro é uma benção. Comecei a ler o livro, eu falei, gente, eu quero que todos leiam. Aí eu entrei no site, comprei 25 livros, aí fiz uma reunião com o pessoal, deu um para cada um. E assim, foi um livro que ele começou essa ativação mesmo, profética. Só que bênção. a gente acha muito legal a questão da ativação profética, o profético é da hora, mas o profético é muito difícil, é muito desafiador, porque Deus fala com você de uma estação que ainda não chegou, e aí você fica angustiado, porque aquilo que você está sentindo e Deus está falando não tem nada a ver com aquilo que você está vivendo. E aí você vai falar, ninguém entende. Eu estava nessa É angústia, verdade. porque Deus começou a falar algo que não tinha a ver com o que a gente estava vivendo. A gente tinha intercessão na salinha ali e tal, era um mover de Deus e tal. Aí a gente subia, parecia que não tinha conexão com aquilo que o culto estava acontecendo ali. Sabe? Acho que a gente ainda Sim, não tinha entendido essa questão que o profético é a próxima estação, né? Não é agora, muitas vezes você não vai entender, né? Deus vai começar a te revelar algo para você começar a orar já em cima daquilo e a hora que isso acontecer, você vai começar a entender o que Deus estava falando com você lá atrás.
Então a É gente começou a verdade. ter esse entendimento desse mover profético. E eu já vi por que que Jeremias chorava tanto e por que os profetas sofriam tanto, né? Porque eles iam com uma palavra que todo mundo falava, vai dar certo, vai ganhar guerra. O profeta vinha e falava assim, não vai dar certo. E aí todo mundo taca a pedra, porque ele vem com uma palavra É que um não é o que confronto, ninguém quer né? ouvir, ninguém quer Sim, ouvir, não tem a ver com o contexto, tá tudo falando que vai dar certo, e você vai falar assim, gente, acho que não vai dar certo, acho que não é isso. Então, assim, é bem difícil, é é bem verdade. complicado, mas eu creio que Deus ele vai nos capacitar nesse período aí para viver, e Já tá, eu né? Já creio tá nos que capacitando. já está nos Em nome de Jesus. moldando, nos movendo, e agora a gente está assim, pegou bem essa questão de oração mesmo por líderes e pastores, porque a gente começou a entender assim a dificuldade maior dos líderes, dos pastores dentro dessa realidade. Pastora, daqui a pouco vai cair. Aí eu entro de Ah, novo tá, para a gente poder orar, tá, tá? Só tá que bom. às vezes eu demoro um pouquinho porque eu tenho que salvar aqui e tal, aí eu entro de novo. Tá Aí você bom, não tem entra de problema. novo, a gente ora. Aí quem tiver aí com a Tá, gente, puder entrar novamente, a gente vai orar. E, e eu tô bem assim, para que Deus mesmo dê essa direção para a igreja, para os pastores, né, para que eles se aquietem, fiquem tranquilos, né? Deus está no porque controle. as pessoas, os membros, né, que estão em casa, para eles para quem entende, tem essa necessidade de estar, essa saudade, essa falta, né? A comunhão é muito importante na nossa vida. Mas para os pastores é um contexto muito maior, né? É uma responsabilidade jurídica, é uma responsabilidade financeira, tem a parte burocrática, tem a parte espiritual, tem até muita coisa que na Tem a nossa parte de se vida, sentir completamente incapaz, porque como que cuida de sim, pessoas à distância? é muito difícil, É muito muito difícil. difícil. Porque tem as pessoas que ainda elas querem ser cuidadas, né? Elas estão submissas a isso, abertas, desejosas. Mas tem as pessoas que se fecham, tem os que estão com medo, que estão vivendo 99% de isolamento, que nem tem visita, enfim. Mas eu acho Então que o é um segredo, desafio pastora, mesmo. de tudo é a vida de oração. Amém. Porque, então, assim, Senhor, eu não posso estar lá com aquela família, mas eu vou orar e levantar um clamor por aquela família. A gente Sim, agora, com a flexibilização, a gente começou com reunião de oração com a igreja. E, assim, muitas pessoas ainda estão com medo de participar, tem pessoas que, né, têm idade de risco e tal, mas os que estão indo ainda são poucos, mas a gente está tendo uns momentos tão especiais e teve que uma, bom. uma, uma das meninas lá que ela me mandou uma mensagem, eu nem sabia, ela teve o Covid, ela ficou ruim, ela ficou 5 dias internada, teve muita falta de ar, ela passou muito mal, e toda a família teve que se submeter ao protocolo, tal, e eu não estava Sim, sabendo, ela não tinha me passado. E aí ela estava em contato com a pastora, e a pastora falou para ela entrar em contato comigo para a gente estar em oração pela família, né? Por quê? Porque a avó dela tinha passado mal. E aí foi o dia que ela voltou para casa, que já começou a estabilizar, o pulmão dela já estava limpo e tal, a avó passou mal. E aí ela ficou desesperada, a pastora falou, ó, liga pro pessoal e tal, e foi justo no dia que a gente ia ter oração. Aí eu falei para ela, não, a gente vai orar. E a gente, no final do período de oração ali, a gente levantou um clamor pela vida dela, pela família. E foi um clamor, assim, que Deus colocou tão forte, sabe? E a gente orou ali, orou pela avó dela e tal. E hoje ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim: Rose, olha que milagre que aconteceu. A avó dela parece que tem 74 anos. Veio os exames da avó. A avó dela teve o Covid e não teve sintoma nenhum. Ela passou mal aquele dia e ela fez os exames e ela está curada. Então ela ah, falou que assim: bênção. olha que tremendo. Então, assim, às vezes a gente não pode estar perto das pessoas, mas É a verdade. oração Tem alcança poder, as né? pessoas, entra Sim, nas UTIs, move o sobrenatural, pastora. A gente precisa sim. entender.
esse poder da oração, e se dedicar mesmo. É verdade. E aí você fala assim, nossa, eu não posso fazer nada, eu não posso ir lá. A palavra fala, Pessoal, vamos tentar voltar para a live para a gente poder orar. Queria ter esse tempinho de oração com a pastora Gabriela. Tenho certeza que vai ser um tempo precioso, né? Foi uma bênção, tá sendo uma bênção, né? Esse tempo aí que a gente tá. Vamos ver se a gente consegue encerrar isso aí com chave de ouro. Pronto, deu certo. Voltamos. Tava pausando, né? Tava. Mas é isso aí, pastora. Vamos ver se a gente consegue fazer outras aí mais para frente, para a Vamos gente sim. continuar Obrigada, viu? tendo esse alinhamento, trocando ideias, né? Que é bem bacana. E se Deus quiser, logo a gente vai ter a oportunidade de estar junto, de reunir a galera, né? Amém. Como Amém. antes. Como antes, acho que não vai ser, né? Acho que nunca mais Travou, vai ser travou, como... não ouvi. Eu falei assim, reunir a galera como antes, mas eu acho que como antes nunca vai ser Vai. diferente, né? Verdade. Vai ser um novo. Mas a gente está aí, está orando pelos pastores, pelos líderes, e eu tenho certeza Amém. que o Orem por Senhor nós vai, também. o Senhor vai dar Coloca mais dois direção, aí na lista. pastor Pedro vai dar direção, e vocês vão ter esse entendimento mesmo, né? De que essa dependência ao mesmo tempo que é assustador, mas é o melhor lugar para a gente estar na dependência, né? Deixar Deus conduzir em todas as coisas e vai dar tudo Amém. certo. Em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. Amém. Eu Glória a Deus. vou fazer uma oração, então, aí depois você pode fazer uma para a gente encerrar também. Tá bom. Pode Amém. ser? Tá bom. Pode ser. Pai querido, nós queremos te louvar, quero te agradecer, Pai, por esse tempo tão precioso. Amém. E agradecer, ó Deus, por esse canal tão precioso, Pai, de comunicação, que o Senhor tem nos despertado para isso, Pai. Eu te louvo, te agradeço. Nós sabemos, Pai, que mesmo que os prédios estejam fechados, né, nós somos a igreja e a igreja nunca fecha. Ninguém pode calar a igreja. E quanto mais a igreja passa por dificuldades, por batalhas e por lutas, ela cresce, ela se fortalece e ela te conhece, Pai, cada vez mais e melhor. Nós queremos colocar esse período em que estamos vivendo tantas dificuldades, incertezas e dúvidas, Pai, completamente na Tua presença. Pai, eu oro para que o Senhor venha com descanso, que o Senhor venha, Pai, com consolo, que o Senhor venha com revelação da Tua vontade, que nós possamos ter entendimento, ó Deus, desse tempo, que nós possamos ter maturidade, né? E não como crianças que não entendem e que fazem birra, mas como cristãos maduros, que têm entendimento e que sabem que o Senhor está no controle e que se submete à obediência, né, a ouvir mesmo a tua voz, né, que sim, eu creio que o Senhor calou todas as vozes para que nós pudéssemos ouvir a tua voz. Eu quero te agradecer, Pai, por toda a distração que também durante esse período, Pai, elas acabaram, né? Muito daquilo que estava nos distraindo como igreja, hoje parou para que nós pudéssemos ouvir a tua direção, Pai. Eu coloco na tua presença, eu te louvo e te agradeço. Eu coloco, Pai, como ministério de intercessão. Senhor, nos dê direção, nos conduza, Pai, em oração, em intercessão, que a gente possa ter intimidade com a tua voz, que nós possamos ouvir a tua voz, Pai, para que as nossas orações sejam aquilo que está no teu coração, sejam orações poderosas, orações vindas do alto, né? Toda maneira de oração mecânica e fútil, Pai, que em nome de Jesus, Pai, esse tempo tenha ficado para trás, mas que a gente entre nesse novo tempo, nesse novo ciclo, com um novo entendimento,
com um novo conhecimento, entendendo as estações, entendendo os tempos e nos submetendo, Pai, completamente ao teu cuidado. Eu coloco na tua presença a vida da pastora Gabriela, do pastor Pedro, a igreja de Marília. Pai, eu te louvo por essa igreja. Eu sei, ó Pai, que ela é um canal ali naquela cidade, ó Pai, onde pessoas podem te conhecer através da vida deles. Então, Pai, em nome de Jesus, cuida, protege, dá toda a assistência, Pai, que eles necessitam, toda a provisão que eles precisam, Pai. Eu oro, Pai, pela parte emocional, eu oro pela parte física, pela saúde, né, pela parte financeira, Pai, que tanto nos deixa atribulados, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, Pai, nós possamos realmente depender de Ti, tirar as nossas mãos do volante, ó Pai, e sermos realmente conduzidos pelo Senhor em todas as áreas. Eu coloco na presença do Senhor, Pai, cuida do pastor Pedro, que esse seja um período de crescimento, que esse seja um período, Pai, de busca, de profundidade da palavra, que o Senhor traga revelação, que o Senhor traga direção, e que a pastora ali, ó Deus, ela seja um pilar de oração, um pilar de sustentação, Pai, que vai ser uma auxiliadora ali, né, e sustentar mesmo essa família em oração, essa casa em oração, essa igreja em oração. Cuida de cada intercessor ali, ó Deus, que eles possam ser incendiados nesse período, Pai, mesmo estando longe, Pai, mas que eles estejam próximos do Senhor, que o Senhor se revele a cada um de uma maneira nova e diferente, e que, em nome de Jesus, Pai, esse tempo de distanciamento seja abreviado, Senhor. Eu quero colocar a cidade de Marília diante do Senhor, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor entre ali com uma ação sobrenatural. Nós sabemos que uma palavra da tua boca, Pai, cessa toda praga. Então, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, uma palavra de cura, uma palavra, Pai, onde essa praga vai cessar e onde essa cidade vai poder voltar, Pai, a se movimentar, né? Que no nome de Jesus, Pai, eu coloco na tua presença as pessoas que estão enfermas, Pai, onde elas estiverem, nas casas, nos hospitais, nas UTIs. Pai, em nome de Jesus, Pai, sopra vida em cada um desses pulmões, que toda a enfermidade, em nome de Jesus, ó Pai, bata em retirada, que essas pessoas sejam restauradas, que elas saiam dali, Pai, como testemunhos vivos, Pai, da tua misericórdia, da graça, do teu cuidado. Pai, nós sabemos que o Senhor é a cura, o Senhor é salvação, o Senhor é libertação. Por isso, ó Pai, manifesta, Senhor, sobre essa cidade, ó Pai. Eu coloco na tua presença as autoridades, da sabedoria, da direção, Pai. Pai, as nossas autoridades estão completamente desorientadas. Que o Senhor venha, Pai, com direção, com sabedoria. Ó Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, essas autoridades tomem decisões assertivas, né, para que todas as coisas possam serem resolvidas, Pai, da melhor maneira possível. Eu coloco, Senhor, as finanças de Marília na tua presença, Pai. Eu oro, Pai, por cada empresário, por cada comerciante, Pai, dessa cidade, pelas pessoas, Pai, que estão com os seus estabelecimentos fechados, sem saber o que vai acontecer. Senhor, em nome de Jesus, que cada um receba da tua provisão, que o Senhor dê, ó Pai, ideias, que o Senhor dê estratégias para essas pessoas, Pai, para que elas possam reconstruir as suas vidas, Pai, que a partir do momento, ó Deus, em que elas puderem reabrir os seus estabelecimentos, elas tenham direção, Pai, do alto. O Senhor libere mesmo, Pai, provisão, sabedoria, Pai, para que no nome de Jesus essa cidade possa voltar a crescer, voltar, ó Pai, a ser uma bênção, né? Que as pessoas possam voltar aos seus trabalhos. Cuida, Senhor, daqueles que estão desempregados. Pai, eu coloco cada um na tua presença, Pai. Oro também, Senhor, pelos nossos pastores de Bauru, que a cada dia, Pai, o Senhor conduza o coração deles, Pai, que o Senhor aquiete a alma, que o Senhor, Pai, coloque da tua certeza, Pai, do teu controle mesmo sobre todas as coisas, Pai, e no nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de viver esse tempo, Pai, e de provar
da tua manifestação de poder, Pai, que nós temos provado. Nós cremos, Pai, que por todo mundo pessoas estão hoje reconhecendo que o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu louvo e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Posso orar? Pode. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, quero te agradecer por esse dia de hoje, pelo teu cuidado, pela tua provisão, Senhor, pelo teu livramento, Pai. Porque nós estamos passando dias tão difíceis, mas a tua mão continua sendo poderosa, o Senhor continua sendo fiel, o Senhor continua amparando os teus filhos, Pai. Por isso eu te louvo, eu te agradeço por esse dia, Pai. Obrigado pelo ar que nós respiramos, pelo teu cuidado, pela tua provisão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e eu te agradeço pela vida da tua filha, Pai, da Rose. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue direcionando a tua filha, Pai. Que o Senhor continue mandando um maná novo a cada dia para ela, Pai, um óleo novo, Pai. Que o Senhor continue renovando as armaduras da tua filha, Pai, para que ela esteja sempre pronta para as batalhas que o Senhor permitir que ela enfrente, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor dê discernimento, dê sabedoria, Pai, estratégias, Pai, para que ela possa vencer todas essas guerras, Pai, e direcionar cada um dos guerreiros e guerreiras que estão junto com ela nessa batalha, Senhor. Que o Senhor possa guardar a vida da família dela, os filhos, e do Senhor, os netos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ampare, que o Senhor guarde eles debaixo das tuas asas, Pai, os proteja, Pai, para que eles estejam amparados, Pai, pela tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço também e peço por esse ministério, Senhor, de intercessão de Bauru. Oh Deus, que o Senhor continue capacitando os teus filhos, Pai. Que o Senhor continue direcionando cada um desses guerreiros e guerreiras que se levantaram, Pai, que vestiram as suas armaduras, ergueram as suas espadas, os seus escudos, Pai, estão ali, Senhor, na linha de frente das batalhas. Que o Senhor também possa amparar, Pai, cada um deles. Que o Senhor possa livrar, Senhor, eles de toda seta, Senhor, do inimigo, tudo que vem, Senhor, para roubar, para matar, Senhor, para minar a fé, Pai, que o Senhor os livre, Pai, em nome de Jesus, que eles sejam guardados e parados, Senhor, por Ti. Eu te peço também, Pai, pela intercessão de Marília, Pai, em nome de Jesus, os que estão aqui acompanhando, os que não estão, Pai, todos eles, que eles também continuem, Pai, cheios da Tua presença, Senhor. Oh Deus, filhos e filhas, que nós sejamos filhos e filhas humildes, Pai, filhos e filhos submissos, assim como nós falamos de Noé, filhos e filhas obedientes, Pai, não só a intercessão, mas todos nós, todos que estão assistindo, todos que vão ver ainda essa live, que nós possamos ser filhos e filhas obedientes, que basta apenas uma palavra Tua, Pai, para que nós tenhamos fé como Noé teve e que nós possamos cumprir as suas ordens, Pai, que o Senhor não precise confirmar, que o Senhor não precise revelar, que o Senhor não precise fazer nenhum mover sobrenatural, porque nós seremos cheios de fé, nós seremos homens e mulheres cheios de temor, Pai, na Tua presença, Senhor. Assim que eu oro, Senhor, eu te agradeço e eu te louvo, Pai, por essa igreja de Bauru. Eu te louvo, Senhor, pelos pastores, pelos filhos deles, Pai, por todos os líderes, Pai, por tudo que eles têm vivido, por ser uma igreja referência, Pai, aqui na nossa região, uma igreja que hoje nos ampara, uma igreja que hoje cuida de nós, uma igreja que está com os braços abertos para nos receber, Pai, e que essa live, Senhor, ela venha, Pai, firmar essa aliança que nós temos, que essa aliança, Pai, de sermos irmãos, Pai, na Tua presença, de podermos lutar e triunfar as batalhas juntos, Pai, de estarmos ali na trincheira, guerreando e um amparando o outro, um intercedendo pelo outro, Pai. Que a partir de hoje, Pai, essa live venha como um selo, Senhor, sobre essa aliança que nós temos. E que o mundo espiritual possa ver, que anjos e demônios possam ver e possam reconhecer
essa aliança que nós temos, que nós não estamos sozinhos. Por mais dias difíceis e desafiadores, nós sabemos quem é o nosso Deus, nós sabemos de onde vem o nosso socorro, nós sabemos quem é o nosso consolador, nós sabemos quem é que direciona as nossas vidas, Pai. E eu declaro e profetizo a tua mão poderosa sobre as nossas vidas, Pai, sobre a igreja de Bauru, sobre a igreja de Marília, sobre cada um dos teus filhos, sobre cada uma das tuas filhas. Eu te peço, Pai, também, ó Deus, por todos os que estão doentes, todos que estão com esse vírus, Pai, que o Senhor venha visitar, Senhor, e o Senhor venha trazer a cura, que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha tirar todo o desespero, todo o pânico, toda a ansiedade, todo espírito de medo que vem para roubar os teus filhos, Pai, e manifesta a tua glória, Senhor. Glorifica o nome do teu filho, Pai, em nome de Jesus. Glorifica o nome do teu filho, que toda glória seja somente para a glória do nome do teu filho. Em nome de Jesus, o único nome que está acima de todo nome, é que nós queremos dar toda a honra e dar toda a glória, Pai. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo com o meu coração grato, com o meu coração desejoso, Pai, de viver mais dias como esse. Eu te louvo com o meu coração cheio de alegria, Pai, de poder compartilhar do teu reino com a Rose, com todos que estão aqui, Senhor. E nós sabemos que juntos nós somos mais fortes, nós sabemos que juntos nós podemos caminhar mais, que juntos nós podemos avançar mais, Pai. E eu te agradeço, Senhor, por estar debaixo de uma igreja, estar debaixo de uma liderança que tem esse alinhamento, Pai, aonde nós somos uma família, onde nós somos um corpo, onde nós podemos e devemos estar juntos uns com os outros. E eu te louvo e te agradeço por isso, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por essa live, Senhor. Obrigado por todos que estão aqui. Obrigado pela vida da Rose. Obrigado por todas as direções que o Senhor tem dado. Eu te louvo e eu te agradeço pelas direções que virão, pelas palavras proféticas que virão, pelas direções que o Senhor vai derramar sobre a tua igreja, Pai. Guarda a nossa noite, guarda o nosso sono, que os teus anjos estejam, Senhor, nos servindo, nos guardando, nos amparando, seus anjos guerreiros, anjos administradores, Pai, nos suprindo, Pai, em tudo que nós precisarmos, Senhor. Assim que eu oro e assim que eu te agradeço, Pai, com toda a fé, Pai, com toda a fé que o Senhor me deu, que eu tenho no meu coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu abri aqui Amém. no livro de Jó, no capítulo 19, versículo 25, ele fala assim: contudo, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender. Que a gente fique com essa palavra, né? Com essa certeza. Amém, Nosso Redentor amém. vive, ele vai se levantar para nos defender no momento certo. Amém. Em nome de Jesus. Eu creio. Amém. Então tá, pastora. Amém. Obrigada, viu, Rose, pelo convite. Tá. Glória a Deus pela sua vida. Deus abençoe vocês aí. Aí agora eu tenho um canal, né? Que agora meus filhos estão me chamando de YouTuber. E Tá Deus tem chique. dado alguns projetos e, se Deus quiser, eu vou começar a colocar lá os estudos que a gente tem. A gente vai começar a fazer uma série com testemunhos. Tem vários testemunhos legais que a gente vai gravar. E eu creio que vai ser uma bênção assim, para edificar mesmo e aprender a usar aí as armas que a gente tem aí na internet. Aí meu filho entrando de São Paulo, Thiago, lindo, deve estar trabalhando no computador. E estamos aí, estamos aprendendo, pastora, porque eu não sabia muita coisa de mexer com mídia, não. Eu era meio por fora, agora eu estou começando a aprender, né? Tem que aprender para poder... Mas os campos estão online, né? Então a gente tem que aprender cada dia mais. Os campos estão online, então nós vamos estar online também. Nós vamos estar onde precisa da palavra. É verdade. Né? Vamos lançar e né? Deus vai fazer a parte dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Beijo, galera. Fiquem com Deus. Tá? Tchau, gente. Deus abençoe essa igreja linda de Bauru. Tchau. Amém. Fiquem Beijo, com Deus. pastora. Tchau. Beijo. Tchau.